Oi, gente, eu sou a Ana E eu sou a Maraia. e esse é o podcast A Vida Não é um Morango, onde iremos falar sobre os prazeres e desprazeres da vida adulta. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio Fazer Nem Que Seja o Mínimo. E sobre o que a gente vai falar que é fazer nem que seja o mínimo? É vida fitness, gente. Porque às vezes parece que é impossível, mas a gente consegue fazer o mínimo. Minha história com a vida fitness, ela tem altos e baixos bem claros. E há uns 2 anos atrás, eu tive uma mudança de definir que eu iria dar um jeito na minha vida fitness, que precisava me colocar nos eixos ali, tanto emocionalmente quanto fisicamente mesmo. E voltei para essa vida. Mas recentemente tive um baixo bem baixo por outros problemas, até que a gente falou em outro episódio do nosso podcast, que foi sobre botar o cropped. E um primeiro passo de botar o cropped era voltar com a vida fitness, porque isso realmente ajuda a gente. Afinal, se exercitar faz a gente liberar dopamina e endorfina. E isso faz toda a diferença. Mas a gente não vai falar só dessa questão saudável, não, mas também como que isso tudo pode impactar no nosso dia a dia, né, Ana? E como isso impacta principalmente a vida das mulheres, porque nós somos muito analisadas e julgadas pela sociedade quanto à forma como a gente se apresenta fisicamente, para saber se a gente está dentro daquele estereótipo padrão ou não. Conta pra gente um pouco aí de você também, Ana. O que você já passou, até o que você viveu esse ano. A minha vida fitness é só de baixos, né? Eu Não, sou deixa a Angélica ouvir. gente, sou Angélica. Angélica, uma querida, uma querida. A nossa personal que ajuda a gente, a Maraia é o orgulho dela e eu sou, assim, a decepção, assim, uma tristeza, uma tristeza. Ela me manda mensagem, eu nem respondo, a coitada, gente, essa sou eu. E eu acho que até trazendo aqui pra assim, pra mesa da discussão nossa aqui, é um contraponto, assim, muito de eu e Maraia, assim. Maraia botou, assim, como objetivo dela e uma coisa que eu admiro, pô, vou fazer e ela vai lá, o objetivo dela e ela se propôs a isso e vai e faz. Eu me proponho sempre e a primeira coisa que eu tenho que abdicar o famoso vou ter que deixar um pratinho cair, o primeiro prato que eu deixo cair é sempre o prato de cuidar da minha saúde. Sim, sem sombra de dúvida, o primeiro que eu abro mão é aquela 1 hora e meia que eu dedico a fazer um exercício ou a dedicar um tempo único exclusivamente para mim, assim. Só que eu passei, assim, por um longo período de entender o que eu gostava de fazer. Porque a vida fitness, normalmente, quando a gente fala, é entender aquilo que a gente gosta, né. Só que Sim. aí, quando eu falo, assim, de vida fitness, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, ó, a imagem que me vem na cabeça é uma pessoa com roupa de academia, numa academia puxando ferro. Tipo, na academia mesmo, fazendo musculação. Só que não necessariamente isso é uma vida fitness, ou uma pessoa correndo, que agora tá super hypado, a pessoa correr não sei o quê, Usar meinha azul. ai, não sei o quê, a pessoa vai correr, aí a querida e o querido nunca correu. "Ah, então vou correr agora", tá todo mundo correndo. Gente, eu Assim, não tenho condição, porque eu tenho uma canelite do inferno. E aí, até eu parar de sentir dor na minha canela, demora 40 minutos. Então, eu tenho que fazer uma caminhada de 40 minutos para eu poder correr, porque senão parece que estão rasgando a minha canela, assim, ó, sem condições. é sofrido. Só que assim, eu passei por um processo, assim, de entender o que eu gostava de fazer, aquilo que eu realmente sentia prazer de fazer exercício físico, que me dava prazer de falar assim: "Pô, eu quero dedicar essa 1 hora àquilo que eu gosto de fazer". Então, eu fui testando várias coisas. A gente falou aqui, por exemplo, da Angélica, a gente brincando com ela, da musculação, uma coisa que eu, por exemplo, sempre odiei fazer, sabe. Quando eu comecei a fazer musculação, assim, vou até fazer um jabá aqui para ela, hein. Quando eu comecei a treinar com ela, assim, foi a primeira vez que eu realmente, assim, falei assim: "Poxa, tô gostando dos treinos, os treinos diferentes e tal". Eh, Realmente era super legal fazer, assim, e eu sempre gostei de atividades muito mais de alta intensidade, sempre gostei de lutar, fazer muay thai, jiu-jitsu. Então eu sempre fui muito mais
de esportes de alta intensidade, a musculação era um pouco mais parado comparado àquilo que eu gostava de fazer, Meio então monótono, né. Uma é, coisa meio sem graça. meio sem graça. Só que aí também, né, gente, eu sou aquela pessoa do 8 ou 80. Quando eu pego um trem para fazer, eu quero fazer tudo de uma vez. Eu vou, faço a musculação, da musculação eu vou para a luta, e aquele negócio assim, aí uma pessoa veio e falou assim: você Tipo, eu só treino um dia na semana, mas durante esse dia eu treino durante 5 horas. é, tipo isso, entendeu. Nesse um mês você olha, você fala assim: "Nossa, ela é atleta alta performance". Acabou, fico 2 meses sem fazer nada. É eu aqui neste momento, entendeu. Estou Mas há 40 dias sem fazer nada. uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente tá falando e que puxa, é que às vezes as pessoas ligam muito a vida fitness ao resultado, né, que é o que eu estava falando no início de estar ligado ao padrão. E aí a gente, enquanto ser ansioso, né, porque o ser humano tem ansiedade naturalmente, a gente sempre quer um resultado rápido. E a única coisa que você vai ter rapidamente na academia é a dor, porque resultado do corpo malhado, músculo aparecendo, vai vir só no longo prazo. Coisas de meses, né? Às vezes até mais. Você vai começar a ver resultado depois até real oficial de ano, assim. Mas o que eu acho que é mais importante é a questão do prazer, porque a atividade física, para você conseguir manter ela por mais tempo, pelo menos para mim, falando de uma questão bem pessoal, é que isso traga prazer. Que isso seja um momento que você pode realmente relaxar, que você vai sair de lá se sentindo melhor do que você estava antes de ter ido. E aí, muitas vezes que eu fico, ai, não tô afim de ir hoje, eu sempre escuto, todo mundo sempre fala, é uma frase clichê demais, mas é muito real, é. Você pode muito se arrepender de não ter ido, mas você nunca vai se arrepender de ter ido, porque você sempre sai se sentindo melhor do que estava antes, né. Mas isso é muito real, e às vezes a gente tá assim, aconteceu comigo outro dia mesmo, assim, eu estava assim, só o pó da gaita, estava assim ó, só o Jesus da misericórdia, falou assim: "Mas vou juntar os caquinhos que restam em mim", pedi iluminação a Jesus, troquei de roupa e fui na academia. Eu não tinha a menor condição, por exemplo, de fazer um treino inteiro, sabe, mas eu falei assim: "Mas ia me fazer bem?". Eu acho que gastar um pouco de energia aqui de um dia intenso, de um dia difícil, fiz tudo? Não fiz tudo. Fiz tudo bonitinho? Não fiz tudo bonitinho. Ia ser, ai, o orgulho da prof? Não ia ser o orgulho da prof. Mas, pô, eu fui, entendeu? Fui, fiz o que deu, assim, antes feito do que perfeito e não feito. E saí de lá 40 minutinhos, saí de lá feliz, cheguei em casa, tomei o meu banho, deitei na cama, fui dormir muito melhor, assim, sabe, tive a noite muito mais tranquila, com a cabeça um pouco bem mais aliviada, assim, sabe, deu uma relaxada. Eu acho que a gente fica também tentando encontrar um momento ideal ou o tempo certo, ou, ai, super energizada, ou aquela, assim, todas as condições possíveis, os alinhamentos dos planetas. Não vai ter, né, gente. Não vai ter, não existe. Não sei vocês, mas infelizmente os meus planetas, eles estão os dias que eles estão alinhados, eu não estou pronta, entendeu. Não tenho nem roupa para O dia que isso. eles estão alinhados, você não tá. Não, o meu normal é estar sempre desalinhada. Então, assim, se um dia meus planetas se alinharem, eu não vou estar nem com roupa preparada para esse evento monumental. Então a gente tem que entender, assim, de que não existe um cenário perfeito, a gente vai ter que ir um pouco no momento de é o que tá tendo, entendeu? É isso. A vida nesse morango, a gente vai ter que ir com ela desse jeito aí. Vai ter que fazer com o morango que tem, né, nem que sejam uns meio amassados estragando. É, aqueles meio Mas isso passados. me fez também voltar um pouco na questão de equilibrar os pratinhos. Eu fiquei pensando nessa questão de equilibrar os pratos, com também querer achar esse momento perfeito. Meio que a gente acha que só vai estar bom para fazer as coisas quando tá tudo equilibrado, né. Tipo: "Ai, agora eu consegui fazer isso que eu me propus, consegui fazer isso também, consegui fazer tal coisa, agora só falta a vida fitness". E aí, às vezes, você já tá, tipo, com a cabeça explodindo, que seria aquele dia que você deveria, na real, descansar,
você fala: "Mas eu já fiz tudo? Como que eu não vou fazer isso?". E acaba que uma coisa que deveria estar te fazendo bem, te faz mal, e aí você acaba pensando: "Putz, tá vendo? Eu não deveria ter ido, porque agora eu não vou dormir o suficiente, não vou conseguir me organizar com tais coisas, porque eu não consegui atingir aquele lugar perfeito, incrível de equilibrar tudo da melhor forma possível". Eu acho um ótimo ponto que você trouxe, a vida fitness não é só fazer atividade física. É entender que a gente precisa descansar, respeitar o nosso corpo, de que ele precisa de pausa, ele precisa de descanso, ouvir ele, o que ele está dizendo para nós, dos limites que ele está colocando, e também de ouvir o que a gente tem também até da alimentação que a gente faz, né. Eu ando muito crítica, assim, assim, da nossa relação com as nossas alimentações. Essa semana no trabalho, eu adoro problematizar tudo, né, não à toa eu tô aqui num podcast problematizando tudo e todo mundo. É isso Faço aí. isso faço isso 24 horas com as pessoas ao meu lado, gente, faço isso de graça e agora aqui para pessoas num ambiente muito maior. Eh, Teve uma querida que ela foi tomar o lanchinho dela, do meu lado, e ela estava tomando pegou, assim, uma papinha de manga, sei lá, era tipo As papinhas de criança, de bebê? não, tipo um negocinho de espremer, assim, de tipo aquele como se fosse aqueles Ioprod, tipo de plastiquinho, mas era tipo Ah, sei. uma papinha de manga orgânica. Aí eu falei assim: "Não é possível, sério". Você tá tomando papinha de manga, sério. Aí ela falou assim: "Mas é orgânica", eu falei assim: "Em nome de Jesus, Por que que você não comprar uma manga? porque você não comprou uma porra de uma manga. A manga era mais saudável, você está gerando muito mais lixo, você está comendo um negócio que você nem sabe o que tem nesse negócio que foi processado. Comprasse uma manga". A querida me comprou uma papinha de manga orgânica, que estava lá sei lá quando que aquilo foi moído, macerado, maçocado. E ela falou assim: "Nem te conto o preço que eu paguei nisso", eu falei assim: nem fala pra eu não te julgar mais do que eu já tô te julgando e verbalizando o meu julgamento". Aí no outro dia ela apareceu lá com a manga cortada, eu falei assim: "Ah, tá vendo? Eu tento, mas se eu não falo, vocês não são os ser humanos melhores". Então a vida fitness não é só ir na academia, ou ir correr, ou sei lá, ir dançar, ou fazer uma caminhada, mas também você está dormindo bem? Você está descansando quando o seu corpo está te pedindo? Também qual a sua relação tá tendo com a tela, com o celular, o quanto que você está tendo, assim, de tempo para sua mente poder descansar e processar? Qual a sua relação com a comida? O que você está comendo? O que você está se alimentando? O que seu corpo está falando de você? Eu acho que está tendo um pouco de uma ditadura do que é a vida fitness e fala muito sobre o corpos, o que deve ser ou não deve ser, mas eu acho que a gente está perdendo um pouco da essência realmente do que do que é o sentido de sermos como pessoas mesmo, de relações e de convivência e de vivência. Como que a gente vive em sociedade, essa sociedade se diz como que a gente se relaciona, seja com quem está do nosso lado, seja com a caminhada para passear com o cachorro. Isso é ser fitness. Ser fitness também é preparar o seu café da manhã, é sentar e tomar um café da manhã com a pessoa que você gosta, ou: "Ah, eu moro sozinho", mas convida um amigo seu, você tem que ter tempo para isso. Se você não está tendo tempo para tomar um café da manhã ou ter uma alimentação, você não está tendo tempo para almoçar, gente, isso é um problema. Assim, não consigo almoçar, eu almoço enquanto eu estou trabalhando. Gente, pelo amor de Deus, isso não é normal, assim, a gente não pode romantizar ou achar que é normal, não ter tempo para almoçar, não fazer uma pausa para o almoço. Não adianta a gente vir aqui e dar 10.000 ideias de vida fitness,
sendo que a gente não fala de você não tem tempo para parar para ter uma refeição, para parar para descansar, para É, poder parar e conversar com as pessoas. isso me leva a uma reflexão também, que é uma expressão, na verdade, que eu me lembro da primeira vez que eu ouvi, que é consciência corporal. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a expressão consciência corporal, achei assim tão lindo, nossa, consciência corporal, quero ter esse negócio, né, que eu não tinha e eu tenho muito mais hoje, mas eu tenho muito para trabalhar nisso ainda. Mas uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é que tem a consciência corporal, sim, de você ter noção de como o seu corpo funciona e ele trabalha durante o exercício. Então, de você sentir qual é o músculo e saber como que você trabalha o seu equilíbrio, o posicionamento, todas as coisas, que conforme vai passando o tempo, você tudo fica muito mais fácil, porque você adquire essa consciência corporal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que acontece junto com a atividade física, e também pode acontecer de outra forma se você praticar meditação, que é uma consciência também do seu momento presente. Então, que é basicamente a técnica do mindfulness, né. Você ficar naquele momento que você está vivendo de fato. E para mim, pelo menos quando eu estou na academia, eu preciso me concentrar extremamente naquilo que eu estou fazendo, porque senão eu perco a conta dos exercícios 30 milhões de vezes. Se eu não estiver lá contando um por um, eu sou aquela pessoa incapaz de estar fazendo o exercício e conversar com alguém, porque senão eu não faço ideia de quantos eu fiz. Então eu tenho que ficar lá 100% naquele momento, contando um por um. Eu tenho que contar, antes eu tinha que deixar anotado quantas séries eu tinha feito, porque eu chegava, tipo, na terceira ou na segunda, eu não sabia se era a quarta, se era a segunda. Então também é uma outra coisa que me ajuda a ficar, tipo, naquele momento e deixar um pouco de lado a minha ansiedade também. E aí, com o passar do tempo, a gente para de fazer isso só ali na academia e passa a fazer isso na vida, né. De, tipo, prestar atenção se tá dormindo direito, prestar atenção se tá se alimentando direito, porque aí se você não se alimenta direito, quando você estiver na academia, você vai sentir falta disso. E eu não tinha consciência de, tipo, agora eu tô sentindo fome de fato, ou agora eu só tô comendo porque eu quero. Agora eu consigo sentir no meu corpo o que é fome de fato, porque parece que eu sinto o meu músculo me pedindo comida, assim, ó, pode ser brisa da minha cabeça, mas eu tenho uma sensação de quando eu só tô com vontade de comer, para me saciar uma emoção, alguma outra coisa, e quando eu tô realmente necessitada de ingerir alimentos, porque eu preciso de energia. E é muito que o pessoal da yoga fala, né, vamos levar as práticas do tapetinho para fora do tapete, né. Então, é muito a vida fitness é muito além do que só a prática da atividade física, e só aquele momento, 1 hora, 2 horas que você vai estar ali, para sua vida como um todo, né. E volta, é muita questão de equilíbrio, pelo menos para mim, eu valorizo muito uma vida equilibrada, faz muito sentido todas essas coisas andarem muito juntas, assim, eu não consigo separar, tipo, a minha qualidade de sono, da minha atividade física e do meu trabalho, uma coisa impacta muito a outra. Mas não é todo mundo que consegue ter esse equilíbrio entre tudo. Tipo, eu sou uma mulher que não tenho filhos, não sou casada, então eu tenho uma vida que é muito mais fácil de manejar as minhas atividades, porque eu chego do meu trabalho e eu sou dedicada exclusivamente a mim mesma. Não preciso me dedicar a mais ninguém. É muito mais fácil. Eu, enquanto mulher solteira, sem filhos e sem pets também, tem esse ponto que eu também acho que é importante ressaltar. E quando a gente vai para o ambiente da academia também é um ambiente muito mais masculino, né. E aí acho que entra muito na questão, os homens pós-trabalho têm muito mais tempo de cuidarem da saúde deles e fazer uma atividade física. Não porque é o ideal, mas porque, em geral, as mulheres ficam mais dedicadas aos cuidados do lar do que os homens. Tô assistindo This Is Us, né, não sei se vocês já Uhum. assistiram essa série, e Incrível, aí perfeito. é perfeita sem defeitos, né, eu não tenho um episódio que eu não assisto que eu não me acabo de chorar. E aí, eu não lembro qual é a temporada e qual é o episódio, mas tem um que o Jack chega em casa, que ele tá com o olho roxo, que ele saiu da tipo, ele foi pra academia e tal, foi fazer a prática de boxe,
E ele chega em casa e a esposa dele fala: "O que que aconteceu?", "Ai, saí da academia, fui fazer prática de boxe na academia nã Só que alguns episódios antes, eles 2 tiveram uma briga que ela fala que estava cansada, que ela só fica em casa cuidando dos filhos. É que a série, para quem nunca assistiu, ela vai fazendo recortes temporais que não é sempre, não tem uma lógica cronológica, então ela vai puxando de um período para o outro, assim, então muda de tempos em tempos. A Maraia trouxe esse exemplo aqui, me lembrou muito essa série do This Is Us, que tinha a Rebeca, de que estava em casa cuidando dos filhos, e ela não era uma mulher que estava naquela época trabalhando, ela estava em casa cuidando dos 3 filhos. O Jack era um pai incrivelmente maravilhoso, trabalhava, mas ele tinha o tempo, ele saía do trabalho, ele ia, passava na academia, fazia o exercício dele e depois ia para casa. E que horas que a Rebeca fazia a atividade dela? Ela estava 100%, 24/7 dedicada à família, ali às atividades da casa. Então eu acho que quando a gente também traz esse recorte, talvez o recorte pode ser nossa mãe, ou a nossa tia, ou foi a nossa avó, ou alguém que a gente conhece, de olha para o lado e fala assim: "Pô, às vezes não fez o exercício ou talvez não tenha uma vida ou não entende um pouco dessa rotina nossa", porque isso não era muito possível, muito comum, né, disso acontecer, né. A Mariah falando agora me veio essa cena, assim, do This Is Us, do Jack tendo, apesar dos desafios ali da criação dos 3 filhos, conseguindo ter uma vida ativa, a Rebeca não conseguiu. Total, eu lembro desse episódio. Ela fica até meio chocada, assim, né, porque ela não queria que ele fizesse luta, e aí ela fica tipo: "Não, você tem que parar de fazer a luta", e aí ele vai tentar mostrar pra ela que é importante aquele momento, que é um momento de descompressão, né, de assim: "Não, isso não Uhum. vai me incentivar a ser uma pessoa agressiva, pelo contrário, vai me ajudar a descarregar a minha agressividade e eu vou conseguir ficar mais tranquila nos outros momentos". Então, assim, é muito importante essa questão do ele tem esse momento para descomprimir, e principalmente que eles têm 3 filhos trigêmeos. Então, assim, são crianças que estão, o tempo todo vivendo todas as dificuldades de cada idade ao mesmo tempo, e são os 3 primeiros filhos deles, né. E que horas que essa mulher passa por essa descompressão, né. Exato, E aí eu exato. lembrei também de uma cena que tem ela e a filha dela, que é a Kate, fazendo atividade física, só que elas estão dentro de casa, fazendo, tipo, na sala. Então, claro que é melhor do que não fazer, mas ao mesmo tempo não tem aquela mudança de ambiente, né, também não tem um momento só dela sozinha, que é outra coisa que eu também acho que é importante, para você ter essa consciência do seu corpo, para se relacionar com outras pessoas também, e ela tá ali sempre num ambiente muito familiar e sendo um pouco privada, né, de ter essa liberdade com a vida dela, de se dedicar a ela. Então, no final, a vida fitness é uma dedicação que a gente faz pra gente mesmo, né. É um negócio que só vai trazer não vai trazer só benefícios para você, mas 99% dos benefícios são seus. Essa série deu um outro insight aqui, que tem a Kate aqui, que a gente pode usar como exemplo, que assim quando o Jack morre, que é o pai dela, para quem não assistiu, tô dando spoiler, mas quem não assistiu, recomendo fortemente. Ela cria ali, ela já tem uma questão ali de uma compulsão alimentar, e o que é um pouco, é que na verdade ele só vai sendo agravado, intensificado após morte do pai, e a mãe acaba um pouco ignorando, talvez, ou normalizando, acabando deixando passar, por achar que é um luto que a filha está passando, respeitando aquele momento de dor, de falar assim: "Tudo bem, é um período". O que eu queria trazer aqui também é da gente entender os limites que a gente tem que trazer e que eu já trouxe aqui para a gente poder falar, de entender o que o nosso corpo está dizendo. A Kate, naquele momento, ela estava passando por uma dor. Ela utilizou uma válvula de escape que era
A comida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, tem a sua válvula de escape, e quando a gente fala de vida fitness, a gente tem que entrar nessa zona cinzenta que é a válvula de escape. Desculpa a galera, mas assim, não sei quem é um alecrim dourado que: "Ai, é minha válvula de escape, ai, vou correr, tô estressado, vou botar um tênis e vou correr". Parabéns, alecrim dourado, muito bem. Tenho única coisa que eu sinto de você é o quê? Inveja. É isso que eu sinto, que eu queria ser igual. Não sou esse ser humano evoluído. Então, assim, a gente tem que entender que somos seres humanos e que a gente tem também a nossa vida é feita de altos e baixos e que o nosso dia ele é super estressante e que a gente vai querer em alguns momentos dá para nós, prazeres que a gente não vai encontrar no nosso dia. E que fazer o exercício, ele não necessariamente ele vai trazer o prazer, porque ele vai tirar a gente da zona de conforto. Ele vai trazer a dor, vai te dar o estresse, "tô cansada", "Ai, vou ter que ir cansada mesmo assim". Gente, isso não é romântico. Vamos tirar isso do mundo romântico. "Ai, vai cansada mesmo assim, eu não sei o quê". Não é romântico, gente, não é romântico, não é lindo, não é lindo, mas infelizmente é o que está tendo, é o que tem sobre isso, assim, infelizmente, é isso. Só que a gente tem que entender que também não dá para aceitar que toda vez que der uma merda na nossa vida, ou que a gente ficou triste, ou que a gente está estressado, ou que a gente está chateada, ou que a gente está passando por algum momento difícil na nossa vida, a gente pode utilizar uma válvula de escape, seja ela qual for. Tenho compulsão alimentar, vou comer muito doce, vou comer muito salgado, vou beber. Tem gente que usa a própria compra, tem gente que compra compulsivamente, tem gente que usa sexo, tem gente que usa droga. É sempre alguma válvula de escape de compulsão. Isso também passa, acho que pela vida fitness, que é o nosso Você corpo. se coloca num lugar perigoso também, né. Exato, exato, exato. Falar de vida fitness é falar de limites que a gente ultrapassa, que nós não deveríamos ultrapassar, que é falar assim: o que que não é saudável? Vida fitness, eu não gosto da palavra fitness, eu gosto da palavra vida saudável. Quando a Uhum. gente fala de vida saudável, a gente traz outros, assim, outros aspectos. Eu quero ser saudável mentalmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, socialmente, ecologicamente. Tenho outros aspectos. A vida fitness, para mim, é só aquele negócio de: "Ai, quero ter um corpo padrão". Cara, não é isso, meu problema não é esse. Irmã, se for ter um corpo shapeado, é esse o nosso problema? É muito mais barato a gente ir lá pedir um Ozempic lá para sei lá que quem for, que agora com a graça de Jó, Brasil, assim, tem os seus problemas, mas, sim, é bagunçado, mas não é tanto, né, eu espero que agora a gente tenha controle das receitas, mas era muito mais barato a gente todo mundo tomar Ozempic e fosse esse o nosso problema. Sim. Mas não A é esse o nosso problema. a gente volta naquilo, né, que a gente comentou de consciência corporal e de ter uma atenção plena do que está acontecendo na nossa vida, né. Exato, exato, exato. Eu estou enfiada num lugar que é essa coisa louca que é a minha vida, que a vida de todo mundo é louca, gente. Eu sei que às vezes a gente acha que a nossa vida é mais louca, mas de todo mundo é louca, tá todo mundo no olho do furacão todo dia. A não ser que você seja um dos bilionários do mundo, mas eu tenho certeza que 99 100% das pessoas que estão ouvindo esse negócio aqui não são. Não vou Ai, nem se você brincar que é 99. Mas todo mundo tá no olho do furacão. Só que a gente precisa ter momentos de consciência, momentos de respiro para sair desse lugar, né, porque é difícil, a gente tá nisso todo dia e a gente só vai conseguir chegar no próximo dia se a gente ter esses suspiros. E a vida saudável, vamos voltar para o nosso nome aqui um pouco mais centrado, é justamente a gente fazer isso. E às vezes o mínimo, e aí aqui o mínimo eu não falo de mínimo menosprezando, falo de mínimo de quantidade mesmo. Às vezes, tipo, 5 minutos que a gente tira para fazer isso, que é para respirar, enfim, para falar, olha, agora eu vou me alongar. Já vai fazer uma puta de uma diferença no final do dia, né? Até porque tem uns estudos que falam que o nosso
cérebro costuma lembrar da última sensação que a gente teve. Então, às vezes, você pode ter um dia horrível, só que se você praticar alguma coisa que te traz uma sensação boa, você vai lembrar daquele dia como uma coisa positiva. Ou então você pode ter tido um dia incrível, e aí se acontece um negócio ruim nos últimos 2 minutos, você vai lembrar daquele dia como um dia muito ruim, porque foi a última coisa que aconteceu. Então, melhor a gente ter 10, 15 minutos ali de uma coisa boa e lembrar daquele dia um pouco melhor, do que só ficar guardando todo um peso de um dia difícil, né. Totalmente. E assim, a gente não precisa, ai, sim, nada muito fancy, sabe, muito rebuscado, super chique. É uma coisa simples, cara, não tenho tempo, gente. Ai, assim, chego cansado, trabalho, faculdade, não sei o quê, mil coisas. Gente, assim, eu vou dar um exemplo. Ontem eu desci um ponto antes do 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 ponto que eu sempre desço do meu trabalho. Sim, ó, eu caminhei 10 minutos. Eu só peguei um ponto o não sou um alecrim dourado ser evoluído, tá, gente? Só peguei antes que o ônibus passou primeiro e eu queria chegar mais rápido. Não sou hipócrita, vou falar a verdade. Mas foi ótimo, sabe por quê? Porque eu fui caminhando, eu tive os momentos ali de eu caminhar, de eu ver o dia, de eu ver assim, o céu. Tive 10 minutos para mim que normalmente eu não ia ter, eu estava dentro do ônibus vendo o celular. Eu falei assim: "Pô, posso fazer mais isso". O que que mudou no meu dia? Muita coisa. Eu ganhei meu tempo, consegui ver o sol, eu caminhei, foi muito melhor, eu mais ganhei meu Reduziu o seu dia. tempo de tela. Exato, reduziu meu tempo de tela. Então são pequenas escolhas mais inteligentes que fazem a diferença no nosso dia, que aí traz o que Maraia falou, deixou o meu dia até mais leve, comecei o meu dia melhor. Então, assim, eu acho que a gente também pode ser mais inteligente nas nossas escolhas. E o mínimo são pequenas decisões. A gente não precisa ter grandes decisões. Pequenas decisões. É a irmã querida lá que foi comprar manga papinha, compra manga em fruta. Se você pode descer um ponto antes, vai andando, não vai te matar andar 10 minutos a mais, 10 minutos a menos. Se for um lugar seguro, faça isso, se for bom para você, se você puder, entendeu? Que mal há, muito pelo contrário, só vai te fazer bem. Então são pequenas decisões. Só para a gente fechar, e até trazendo aqui o que a Maraia puxando aqui um gancho do que a Maraia falou, eu vi, não me recordo onde, mas um artigo, e aí eu comecei a fazer, mas, confesso de que eu não continuei, mas eu fiz durante uns 3 meses, que é todo final do dia eu escrever 3 coisas boas que aconteceu ao longo do meu dia. Isso faz a gente lembrar que a gente tem o hábito de normalizar as coisas que não são boas. Então força a gente a entender as coisas boas que acontecem ao longo do nosso dia. O que que foi bom? Você fala: "Ah, hoje não aconteceu nada de bom". Aconteceu sim, pô, hoje o céu estava bonito, hoje uma pessoa foi agradável comigo, dei risada. Bati um papo, conheci uma pessoa nova. A gente ir normalizando isso. Isso é ter hábitos saudáveis, a gente olhar. Fui conseguir fazer um exercício que antes eu não fazia, consegui melhorar minha alimentação. Antes eu não tinha tempo para tomar um café, tô dormindo melhor. Comecei a ler um livro, li uma página de um livro. Então, eu acho que a gente olhar, quando a gente olha do âmbito, quero ter uma vida saudável, quais os aspectos da vida saudável que eu quero trazer? E vai colocando, então, quero ter uma vida saudável. Minha primeira sugestão, tira a palavra fitness, não gosto dela, risco fitness, coloco saudável. Vamos trazer uma maior amplitude para essa palavra. Vamos trazer saudável aqui. Então a gente trabalha outras avenidas. O que que eu quero trabalhar aqui? Aí você coloca lá, aí tenta ao longo dos seus dias, pô, quero dormir melhor, comer melhor, fazer mais exercícios, e vai aos pouquinhos, baby steps. E Até é um isso. dia ninguém começa correndo uma maratona, né. Pois é, né, ninguém começa. É Até isso porque dá aí. canelite, né, amiga.
Pois é, se eu for correr, só sou maratona mesmo, porque eu não dou conta de correr antes dos 40 vir. Mas é isso, gente, a gente começa no mínimo para um dia chegar no nosso máximo. É sobre. Não tem segredo, é isso. Bom, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje, mas não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem até TikTok. E o nosso endereço, tanto no TikTok quanto no Instagram, é arroba A Vida Não É Um Morango Pode. A gente vai deixar depois na descrição também para vocês conseguirem encontrar mais fácil. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. É isso, galera. Beijos, nos encontramos no próximo. Bye!